Olá, espero que todos estejam bem. Esse vídeo eu vou fazer a gente está gravando para a apresentação virtual do resumo aprovado para a segunda Conferência Euro-Americana para o Desenvolvimento dos Direitos Humanos, que tem como temática geral a Agenda 2030, um novo capítulo para a evolução dos direitos humanos. O evento que está sediado em Coimbra, em Portugal, e ocorrerá nos dias 12 e 13 de outubro. Meu nome é Rudinei José Ortigara e eu escrevi essa pesquisa, essa temática de pesquisa, junto com o professor Antônio Carlos Effin. Eu sou doutorando da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, sediada em Curitiba, no Brasil, e o professor Antônio Carlos Effin, ele é professor do programa de doutorado onde eu estou cursando. Eu também sou professor da FAI, Centro Universitário, também em Curitiba, no Paraná. A temática de pesquisa, o resumo que eu encaminhei e que vou desenvolver para a pesquisa, ele tem por título geral Riscos das nanotecnologias e a responsabilidade das empresas pela proteção ao consumidor, uma análise a partir da concretização dos direitos humanos. E ele se liga diretamente ao objetivo 12 da Agenda 2030, discutindo sobre o desenvolvimento das nanotecnologias, que são uma nova dinâmica aí das empresas, e a responsabilidade destas mesmas empresas que desenvolvem essas tecnologias pela proteção ao consumidor. É interessante notar que, devido à complexidade, as nanotecnologias elas são marcadas pela ambivalência. O que isso significa? Significa que elas, ao mesmo tempo que podem significar elementos inovativos para as empresas, trazer elementos de destaque, de inovação, há pesquisas, né? Não cabe aqui a gente trazer elas devido ao tempo, mas há pesquisas que já demonstram potenciais riscos à saúde e segurança dos vulneráveis. Então, o que nós temos aqui? Inovação de um lado, risco à saúde e segurança do outro, para os consumidores, chamados aqui no caso da legislação brasileira de vulneráveis, porque eles apresentam um desequilíbrio nessa relação entre os fornecedores e os consumidores. E esse aspecto é problemático para a proteção do consumidor, devido ao ponto de vista de que eles tendem a ser compreendidas pelas empresas, nanotecnologias, apenas como um elemento de inovação e não de risco. Então, assim, o aspecto dos riscos e proteção do consumidor merece mais atenção, merece discussão. E é isso que se propõe a presente pesquisa. Então, a pesquisa possui por objetivo geral analisar, ante esses riscos das nanotecnologias, qual o papel e a extensão da responsabilidade das empresas na proteção ao consumidor. As empresas possuem alguma responsabilidade, possuem algum papel, qual a extensão? E se esse papel ele pode ser reconhecido, né, a proteção de direitos humanos pode ser reconhecido como direito humano. Tá? Então, parte da hipótese de que deve haver um alargamento da responsabilidade da atividade empresarial a partir da proteção de direitos humanos. Então, essa responsabilidade da atividade empresarial deve ser analisada, olhada, verificada a partir do aspecto dos direitos humanos e da compreensão da proteção do consumidor como dever de direito humano a ser observado pelas empresas. De onde que a gente tira essa hipótese? Qual a perspectiva? De onde nós partimos? Nós extraímos essa afirmação a partir do reconhecimento, no caso do Brasil, constitucional da proteção do consumidor como direito fundamental. E no caso, no caso dos documentos internacionais, como por exemplo da Declaração das Nações Unidas, especialmente do Objetivo 12 da Agenda 2030, no qual se pauta a nossa pesquisa, tá? Cuja finalidade, então, do Objetivo 12 da Agenda 2030 é assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. E ela verifica que é dever de todos os países e de todas as partes interessadas. Então, sob essa perspectiva, quando ela anuncia que é dever de todas as partes interessadas, isso inclui também a questão dos entes privados, das empresas. Né? Também nós partimos e verificamos a partir dos princípios regentes sobre empresas e direitos humanos. Então, de todos esses documentos, Constituição brasileira, Declaração das Nações Unidas, alguns documentos, do Objetivo 12 da Agenda 2030 e dos princípios regentes sobre empresas e direitos humanos, a gente verifica o seguinte:
que há o imperativo de que o sistema de produção ele deve atuar conjuntamente com estados para garantir a proteção aos vulneráveis, minimizando os impactos sobre a saúde e o meio ambiente em via preventiva, em via de prevenção, com a adoção de práticas de controle de processos produtivos sustentáveis. E essa adoção preventiva de práticas de controle de processos produtivos sustentáveis, ela está ligada diretamente aos princípios regentes do nosso trabalho. Ele alberga a responsabilidade de proteção aos consumidores, como dever de direitos humanos, e que essa observação é condição para uma produção efetivamente sustentável, como prevê o objetivo 12 da Agenda 2030. Então, como matéria de direitos humanos, a proposta dessa pesquisa que a gente tem por desenvolver é a de que uma forma de implementação e concretização do objetivo 12 é a adoção da devida diligência em direitos humanos, que está prevista lá nos princípios regentes sobre empresas de direitos humanos, que é um documento da ONU, sobretudo diante dos riscos, dos potenciais riscos e das incertezas das nanotecnologias. Então, como é instrumento, visando minimizar essas práticas, a devida diligência, ela visa minimizar os impactos negativos e ela tem atuação preventiva e controle de informação de sustentabilidade em todo o ciclo produtivo. Isso integrado na empresa garante uma visão de proteção do consumidor como um objetivo sustentável e também como um objetivo de direito humano. Então, para desenvolver a pesquisa, nós nos utilizamos do método hipotético-dedutivo e do procedimento de pesquisa bibliográfica, fundamentando teoricamente os parâmetros para reconhecimento da defesa do consumidor como direito humano e de seu desdobramento na responsabilidade das empresas. Como resultado e conclusão desse nosso trabalho, né, mesmo que parcial e já fazendo isso de antemão, há um indicativo de que a proteção do consumidor deve ser compreendida como direito humano, como já falamos anteriormente, e que as empresas possuem, então, responsabilidade em respeitar esses direitos humanos, sobretudo quando da fabricação de produtos com potencial de riscos à saúde e segurança do vulnerável, como é o caso dos produtos nanotecnológicos, que é o cerne da discussão da pesquisa. E aí, para isso, ela deve implementar, as empresas devem implementar no seu processo de produção a devida diligência com o fim de assegurar padrões de produção sustentável conforme consta do objetivo 12 da Agenda 2030. Resumidamente, essa é a nossa proposta de pesquisa e o nosso objetivo geral. Então, eu agradeço mais uma vez a possibilidade e a oportunidade de destacar essa nossa pesquisa junto ao CEDH 2020, que irá acontecer no dia 12 e 13 de outubro, sediado em Coimbra. Muito obrigado.